Neste vídeo, vamos percorrer as páginas do livro 2 Samuel, que é uma história rica que marca a transição de Israel do reinado de Saul para o reinado de Davi. 2 Samuel é um livro carregado de história, emoções e lições profundas para nossas vidas. Nele, vemos o auge do reinado de Davi, suas vitórias, falhas e a busca constante por um coração conforme o de Deus. Ao longo desta jornada, aprenderemos sobre liderança, arrependimento, misericórdia e a fidelidade de Deus, mesmo em meio aos erros humanos. Prepare-se para mergulhar nas páginas da Bíblia e refletir sobre como esses relatos, embora antigos, têm um impacto direto em nossa caminhada de fé hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês a investir numa formação sólida nas principais áreas do conhecimento: teologia, história, filosofia e política. Você pode fazer isso pagando um valor simbólico. Já são quase 500 aulas disponíveis com 16 e-books que facilitarão os seus estudos. A Bíblia Toda Academy está oferecendo 70% de desconto em um pacote exclusivo com todos os 7 cursos disponíveis. Isso significa que você terá acesso a um conteúdo riquíssimo que vai aprofundar seu conhecimento, fortalecer sua cosmovisão cristã e te preparar para ensinar outras pessoas com segurança e embasamento. Não perca tempo. Comece hoje mesmo essa jornada de transformação e invista no que realmente importa: o seu conhecimento. A transição entre Saul e Davi foi um momento crítico na história de Israel. Após a batalha contra os filisteus, um amalequita trouxe a Davi a notícia da morte de Saul e Jonatas, alegando ter matado o rei a pedido dele. Esperava receber uma recompensa, mas sua mentira selou seu destino. Davi, em reverência ao ungido do Senhor, ordenou sua execução, pois este confessou ter matado o ungido do Senhor. Em seguida, Davi rasgou suas vestes, chorou e jejuou pela perda do rei e de seu fiel amigo Jonatas. Em uma das mais belas lamentações da Bíblia, o Lamento do Arco, que foi registrado no livro de Jazar, ou Jasher, que significa o livro dos justos, que é mencionado 2 vezes na Bíblia hebraica, no livro de Josué 10, versículo 13, como já vimos. E aqui neste versículo, Davi exalta a bravura dos 2 guerreiros e chora sua ausência. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros ornamentos e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade me era mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Aqui aprendemos uma lição valiosa. Mesmo diante da morte de um adversário, devemos demonstrar respeito e honrar aqueles que Deus colocou em posições de autoridade. O coração de Davi revela sua humildade e temor ao Senhor. Com a morte de Saul, Davi busca direção divina e é conduzido a Hebrom, onde é ungido rei de Judá. Enquanto isso, Abner, comandante do exército de Saul, coroa Isbosete, filho de Saul, como o rei sobre o restante de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, entretanto, seguia Davi, que a governou por 7 anos e 6 meses em Hebrom. Essa divisão política leva a um conflito prolongado. Uma batalha simbólica ocorre em Gibeão, onde o soldado de Abner e os homens de Joabe, general de Davi, travam um combate feroz. Abner acaba matando Asael, irmão de Joabe, o que dá início a um ciclo de vingança e sangue. Nessa batalha, os servos de Davi mataram 360 homens de Benjamim e Abner, e perderam apenas 20 homens, incluindo Asael. A grande lição aqui é que a impaciência pode trazer consequências terríveis. Davi sabia que o trono lhe pertencia, mas esperou no Senhor.
Quantas vezes queremos apressar os planos de Deus em vez de confiar no seu tempo perfeito? Abner, percebendo que Isbosete era um rei fraco, decide transferir o reino para Davi. Ele negocia sua lealdade, mas antes que pudesse cumprir sua promessa, é assassinado por Joabe em vingança pela morte de seu irmão Asael. Davi lamenta profundamente a perda de Abner e rejeita qualquer associação com esse crime. Abner foi enterrado em Hebrom e o rei Davi e o povo chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner. E Davi cantou este lamento por Abner. Porque morreu Abner como morrem os insensatos. Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado, e isso gerou uma enorme instabilidade no povo. Ele, temeroso de seu próprio destino, viu-se abandonado por seu próprio exército. Os dois capitães de seu exército, Baaná e Recabe, sabiam que sua oportunidade de agir havia chegado. Eles entraram secretamente em sua casa, onde Isbosete descansava, e cruelmente o assassinaram enquanto ele dormia. Sem piedade, cortaram sua cabeça e a levaram até Davi, acreditando que ele ficaria grato pela morte do seu inimigo. Eles acreditavam que estavam fazendo um favor a Davi, eliminando uma ameaça ao seu reinado. Mas o rei Davi não reagiu com alegria. Ele não se alegrou com a morte de Isbosete, mesmo que fosse uma pessoa que tinha causado tantos problemas ao seu reinado. Davi, homem de princípios, condenou a morte do rei de Israel e fez justiça. Ele lembrou a Baaná e Recabe que, embora Isbosete fosse um inimigo, eles não tinham direito de tirar sua vida. Davi ordenou que os matassem como punição pelo crime que haviam cometido. Assim, a cabeça de Isbosete foi enterrada na sepultura de Saul, o que simbolizava o fim da dinastia de Saul e o cumprimento do plano de Deus para o reinado de Davi. Essa história tão cheia de violência e vingança nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus e o comportamento que Ele espera de nós. Não importa quão grande seja a nossa dor ou a injustiça que possamos sofrer, não temos o direito de fazer justiça com nossas próprias mãos. A vingança pertence a Deus e é Ele quem nos orienta a agir com retidão e perdão. Quando Davi teve a oportunidade de eliminar seu inimigo, ele escolheu não fazê-lo, pois sabia que Deus é justo e que Ele faria justiça no tempo certo. Na vida, todos enfrentamos momentos de dor, frustração e até traição. Às vezes, o mundo nos ensina a buscar vingança, a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas assim como Davi, somos chamados a confiar no tempo de Deus e na sua justiça. Precisamos lembrar que Deus está no controle e que Ele, no final, fará todas as coisas segundo a sua vontade perfeita. Que possamos, em nossos momentos de dor e sofrimento, escolher o caminho da paciência, da fé e da confiança em Deus, sabendo que Ele é justo e fiel. Após anos de espera, as tribos de Israel finalmente reconheceram Davi como rei. Eles vêm a Hebrom e declaram: somos teus ossos e tua carne, reconhecendo não apenas sua liderança militar, mas seu direito legítimo ao trono. Davi é ungido rei de todo Israel, cumprindo a promessa feita por Deus anos antes. O novo rei toma Jerusalém, uma cidade bem fortificada e estrategicamente localizada. Os jebuseus, confiantes em suas defesas, zombaram, dizendo que até cegos e aleijados bastariam para impedir a entrada de Davi. Mas Davi, com astúcia e a bênção de Deus, conquistou a cidade, que se tornaria a cidade de Davi. Ele fez de Jerusalém, a capital do reino, um centro político e espiritual que simbolizaria a presença de Deus no meio do seu povo. Os filisteus, temendo a ascensão de Davi, atacaram 2 vezes. Em ambas as ocasiões, Davi consultou ao Senhor antes de agir e recebeu instruções específicas para a batalha. Na segunda vitória, Deus agiu de forma sobrenatural. Assim como o vento nas copas das amoreiras, o Senhor saiu à frente de Davi para ferir os filisteus.
É isso que nos informa o capítulo 5, versículo 24 de 2 Samuel. Essa história nos ensina que devemos esperar o tempo de Deus e buscá-lo antes de tomar decisões. Ele nos dá direção e age em nosso favor quando caminhamos em obediência. Agora, como rei estabelecido, Davi desejava trazer a Arca do Senhor para Jerusalém. Ele organizou uma grande celebração, mas um erro fatal aconteceu. Uzá tocou na arca para impedi-la de cair e foi fulminado por Deus. O medo e a reverência tomaram conta de Davi, que deixou a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses. Durante esse tempo, a casa de Obed-Edom foi grandemente abençoada, mostrando que a presença de Deus traz vida e prosperidade quando tratada com honra. Com mais temor e cuidado, Davi trouxe a arca a Jerusalém. Ele dançou diante do Senhor com todas as suas forças, vestindo uma roupa simples de linho, sem se importar com sua dignidade real. Mical, sua esposa, o desprezou por isso, mas Davi respondeu: diante do Senhor me humilharei ainda mais. Como consequência, Mical nunca teve filhos, o que simboliza o afastamento de Deus daqueles que desprezam a verdadeira adoração. A presença de Deus deve ser buscada com reverência e alegria. Nossa adoração deve ser sincera, sem orgulho ou medo do julgamento dos outros. Quando adoramos a Deus com todo o nosso ser, somos abençoados com sua presença. Davi, já estabelecido em seu palácio, sentiu que algo estava errado. Ele vivia em uma casa de cedro, enquanto a arca do Senhor ainda estava em uma tenda. Seu desejo foi construir um templo para Deus, e Natã, o profeta, inicialmente aprovou. Mas naquela noite, Deus falou com Natã e lhe deu uma mensagem diferente. Davi não construiria o templo, mas Deus edificaria uma casa para Davi. Deus fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que sua descendência reinaria para sempre. Ele declarou: estabelecerei depois de ti um descendente teu, e confirmarei o seu reino. Essa promessa aponta para o Messias, Jesus Cristo, que viria da linhagem de Davi e reinaria para sempre. Davi respondeu com humildade e gratidão, reconhecendo que tudo vem de Deus. Sua oração é um exemplo de rendição. Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Deus tem planos maiores do que podemos imaginar. Quando entregamos nossos desejos a Ele, Ele realiza propósitos eternos por meio de nossas vidas. Devemos ser gratos por sua fidelidade e confiar que Ele cumpre suas promessas. Davi conquistou territórios ao redor de Israel, consolidando o reino. Ele derrotou os filisteus, os moabitas e vários outros inimigos. Seus triunfos não foram apenas resultado de sua habilidade militar, mas da bênção divina. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi não apenas expandiu o reino, mas estabeleceu um governo justo e piedoso. Ele colocou líderes íntegros para governar e distribuiu riquezas de maneira correta, dedicando os despojos de guerra ao Senhor. Seu governo foi marcado por justiça e retidão para com todo o seu povo. Um reflexo do caráter de Deus. Quando seguimos a vontade de Deus, Ele nos conduz à vitória e nos dá sabedoria para governar nossas vidas com justiça. O verdadeiro sucesso não está apenas em conquistas externas, mas em viver com integridade diante do Senhor. Davi, agora estabelecido como rei sobre Israel, lembrou-se da aliança que fizera com Jonatas e decidiu honrar sua memória. Ele perguntou se havia alguém da casa de Saul a quem ele pudesse demonstrar bondade. Então ele descobriu que Mefibosete, filho de Jonatas, ainda vivia, embora fosse aleijado dos pés. Em um gesto de graça imensurável, Davi trouxe Mefibosete para Jerusalém, restituiu-lhes as terras de seu avô Saul e convidou-o a sempre comer à sua mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete, humilhado por sua condição, se considerou um cão morto, mas Davi o acolheu com amor e bondade. Essa história nos lembra da graça de Deus. Assim como Mefibosete nada podia oferecer ao rei, nós também não merecemos a bondade do Senhor, mas Ele nos convida para a sua mesa e nos trata como filhos.
Davi desejou mostrar bondade ao novo rei dos Amonitas, Hanum, em memória de seu pai, que fora bondoso com ele. No entanto, os príncipes de Amon convencem Hanum de que Davi está enviando espiões. Como resposta, Hanum humilha os servos de Davi, raspando metade de suas barbas e cortando suas roupas. Davi, ao saber do ocorrido, manda que seus homens esperem em Jericó até que suas barbas cresçam, evitando assim maior humilhação. Percebendo que provocaram a ira de Israel, os amonitas contrataram mercenários sírios para a guerra. Davi enviou Joabe e seus soldados, que, com estratégia e coragem, derrotaram os inimigos. Davi saiu à frente de seu exército e obteve vitória sobre os sírios, consolidando ainda mais seu reinado. A rejeição da bondade de Deus pode trazer consequências terríveis. Devemos ser gratos por sua graça e não permitir que a desconfiança ou o orgulho nos afastem de suas bênçãos. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Durante uma noite, ao passear pelo terraço do palácio, viu uma mulher muito formosa, Batseba, banhando-se. Desejando-a, mandou chamá-la e se deitou com ela. Pouco depois, ela informou que estava grávida. Para encobrir o pecado, Davi chamou Urias, marido de Batseba, que estava no fronte de batalha. Ele tentou fazer com que Urias dormisse com sua esposa, mas o soldado se recusou, argumentando que não poderia desfrutar de conforto enquanto seus companheiros estavam em combate. Vendo que sua estratégia falhou, Davi enviou Urias de volta para a guerra com uma carta selada, ordenando que ele fosse colocado na linha de frente e abandonado para morrer. Urias foi morto e, após o período de luto, Davi tomou Batseba por esposa. Contudo, o que Davi fez desagradou ao Senhor. O pecado começa com pequenas concessões. Davi não deveria estar em casa quando os reis iam à guerra. Devemos estar atentos para não nos colocarmos em situações de tentação e lembrar que não há como esconder nada de Deus. Deus enviou Natã para confrontar Davi. O profeta contou a história de um homem rico que tomou a única cordeirinha de um homem pobre para servi-la a um viajante. Davi se enfureceu e declarou que esse homem merecia a morte. Então Natã respondeu com palavras cortantes: "Tu és este homem." Natã expôs o pecado de Davi, lembrando-lhe de todas as bênçãos que Deus lhe dera e da sua ingratidão ao tomar a esposa de outro homem e mandar matá-lo. Como consequência, Deus anunciou que a espada nunca se afastaria da casa de Davi e que seu próprio filho morreria. Davi, em um ato de arrependimento profundo, reconheceu seu pecado e escreveu o Salmo 51, clamando por misericórdia. Apesar de seu arrependimento, o filho que teve com Batseba adoeceu e morreu. Davi jejuou e orou enquanto a criança ainda estava viva, mas ao saber da morte, levantou-se, adorou ao Senhor e disse: "Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim." Depois disso, Deus abençoou Davi e Batseba com um novo filho, Salomão, a quem o Senhor amou. Enquanto isso, Davi continuou suas conquistas militares e subjugou os inimigos de Israel. Como esse texto bem nos ensina, Deus é justo, mas também misericordioso. Quando pecamos, precisamos nos arrepender sinceramente e confiar que Ele pode nos restaurar. As consequências podem vir, mas seu amor nunca nos abandona. A tragédia se instalou na casa de Davi quando Amnon, seu primogênito, se apaixonou por sua meia-irmã Tamar. Movido por desejo pecaminoso, ele armou um plano e a violou, desprezando-a logo em seguida. Tamar, agora desonrada, lamentou sua situação, mas Davi, ao descobrir, se enfureceu, embora não tenha tomado medidas contra Amnon. Seu silêncio abriu espaço para a vingança de Absalão, irmão de Tamar, que 2 anos depois matou Amnon e fugiu para Gesur, onde permaneceu exilado. O pecado traz consequências devastadoras, especialmente dentro das famílias. A falha em corrigir erros pode abrir caminho para tragédias ainda maiores.
Devemos enfrentar o pecado com justiça e temor a Deus, buscando sempre a reconciliação e a restauração. Joabe, percebendo a dor de Davi pela ausência de Absalão, montou um estratagema para persuadi-lo a trazer o filho de volta. Ele usou uma mulher de Tecoa para contar uma história fictícia, sensibilizando o rei. Com isso, Davi permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém, mas sem permitir que ele visse seu rosto. Por 2 anos, Absalão viveu em distanciamento do pai, até que, com insistência, Joabe intercedeu por ele e finalmente ocorreu um reencontro entre pai e filho, embora sem arrependimento genuíno por parte de Absalão. O pecado deve vir acompanhado de arrependimento verdadeiro e restauração sincera. Relacionamentos quebrados exigem mais do que apenas uma aproximação superficial. Necessitam de cura real e transformação do coração. Com carisma e estratégia, Absalão conquistou o coração do povo, insinuando que seu pai não administrava bem a justiça. Depois de 4 anos, ele finalmente declarou rebelião em Hebrom e conquistou o apoio de muitos, incluindo Aitofel, um dos conselheiros mais sábios de Davi. Ao saber da traição, Davi fugiu de Jerusalém com seus leais seguidores, atravessando o ribeiro de Cedron em meio ao choro e luto. As traições podem surgir onde menos esperamos e muitas vezes vêm daqueles que um dia estiveram perto de nós. Nesses momentos, devemos confiar em Deus e seguir em frente com fé, sabendo que Ele permanece no controle. Durante a fuga, Davi enfrentou mais humilhações. Ziba, servo de Mefibosete, enganou Davi, fazendo-o acreditar que Mefibosete o traiu. Em seguida, Simei, da casa de Saul, amaldiçoou Davi, atirando pedras nele e em sua comitiva. Apesar da provocação, Davi não permitiu que seus homens matassem Simei, reconhecendo que talvez Deus estivesse permitindo aquela afronta como parte de sua disciplina. Mesmo no sofrimento, devemos confiar na sabedoria de Deus. As injustiças podem nos ferir, mas a nossa resposta é o que define o nosso caráter. Devemos aprender a entregar as ofensas nas mãos do Senhor. A conspiração de Absalão contra Davi alcançou um momento decisivo. Aitofel, o conselheiro de Absalão, sugeriu atacar Davi imediatamente para garantir a vitória. No entanto, Uzai, amigo de Davi e infiltrado como conselheiro de Absalão, aconselhou esperar e reunir um exército maior, ganhando tempo para Davi se fortalecer. Absalão seguiu o conselho de Uzai, rejeitando a sabedoria de Aitofel, que, ao perceber a derrota iminente, tirou a própria vida. Enquanto isso, Davi e seus homens receberam suprimentos de aliados fiéis. A soberania de Deus está acima das estratégias humanas. Mesmo quando o inimigo parece ter vantagem, o Senhor conduz os eventos para cumprir seus propósitos. Devemos confiar nele em tempos de adversidade. Davi organizou seu exército para enfrentar Absalão, mas ordenou que preservassem a vida de seu filho. A batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde as tropas de Absalão foram derrotadas. Fugindo, Absalão ficou preso pelos cabelos nos galhos de um carvalho. Joabe, general de Davi, ignorou a ordem do rei e matou Absalão. Quando a notícia chegou a Davi, ele se desesperou e chorou amargamente. Meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. O pecado traz consequências dolorosas, como já vimos. Absalão colheu o que plantou, mas Davi, mesmo sendo vitorioso, sentiu a dor da perda. O seu filho querido havia morrido. Devemos lembrar que nossas escolhas têm impactos não apenas em nós, mas também naqueles que amamos. Davi lamentou tanto a morte de Absalão que desanimou seu exército. Joabe o repreendeu, dizendo que precisava agradecer e encorajar seus soldados. Davi se recompôs e iniciou sua volta a Jerusalém. No caminho, ele perdoou Simei, que o havia amaldiçoado, e restaurou Mefibosete, neto de Saul. No entanto, a tribo de Judá tomou a dianteira no reconhecimento de Davi, gerando tensão com as outras tribos de Israel. A humildade e o perdão são marcas de um líder segundo o coração de Deus.
Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos feriram e restaurar relações quebradas. A instabilidade política continuou quando Seba, um homem de Benjamim, iniciou uma nova rebelião contra Davi. Ele arrastou muitos israelitas com ele, mas Joabe rapidamente mobilizou as tropas para esmagar a revolta. Seba se refugiou na cidade de Abel-Bet-Maaca. Uma mulher sábia da cidade negociou com Joabe e, para evitar destruição, os habitantes entregaram a cabeça de Seba. Assim, a rebelião foi sufocada e Davi restabeleceu seu governo. Rebeliões contra a vontade de Deus sempre fracassam. Devemos ser pacificadores e agir com sabedoria para resolver conflitos antes que eles causem destruição. Houve um tempo de fome sobre Israel por 3 anos consecutivos. Buscando uma resposta, Davi consultou ao Senhor e descobriu que a calamidade era consequência do pecado de Saul, que havia massacrado os gibeonitas, quebrando um juramento feito nos dias de Josué. Para reparar essa injustiça, Davi permitiu que os gibeonitas escolhessem 7 descendentes de Saul para serem executados. Essa dura medida trouxe justiça e Deus restaurou a prosperidade de Israel. Mais tarde, novas guerras contra os filisteus ocorreram. Davi já não tinha o vigor de antes e quase foi morto em batalha. Seus soldados, reconhecendo isso, o proibiram de voltar ao campo de batalha, temendo perder o lampadário de Israel. O pecado tem consequências que podem atravessar gerações, mas Deus é misericordioso para restaurar. Precisamos buscar sua direção para entender e corrigir o que precisa ser reparado. Além disso, devemos reconhecer nossos limites e permitir que outros nos ajudem nas batalhas da vida. Davi entoou um hino de gratidão a Deus, exaltando-o como sua rocha, fortaleza e libertador. Ele relembrou como o Senhor o livrou dos inimigos e como, em momentos de aflição, clamou a Deus e foi atendido. Este salmo de Davi fala da justiça divina, do socorro aos humildes e do livramento dos retos de coração. Davi celebrou as vitórias concedidas pelo Senhor, reconhecendo que sua força vinha de Deus. Devemos lembrar sempre das misericórdias e livramentos que Deus nos concede. Cultivar um coração grato fortalece nossa fé e nos dá força para enfrentar nossos desafios. Assim como Davi, devemos dar glória a Deus em todas as nossas vitórias. Davi proferiu suas últimas palavras como um servo do Senhor. Ele reconheceu que foi escolhido por Deus para governar e que seu reino deveria ser justo como a luz da manhã. O texto também faz uma homenagem aos valentes de Davi, guerreiros leais que realizaram feitos impressionantes. Homens como José Basibete, Eleazar e Sama enfrentaram exércitos inteiros com coragem inabalável, confiando em Deus para a vitória. Nossa vida deve deixar um legado de fé e justiça. Como Davi, devemos nos esforçar para viver segundo a vontade de Deus. Além disso, precisamos de pessoas leais e corajosas ao nosso lado, que compartilhem nossa caminhada e nos fortaleçam nas batalhas espirituais. Davi decidiu contar o povo de Israel. Embora Joabe tenha tentado dissuadi-lo, o censo foi realizado e Deus se irou contra Israel por essa decisão. O Senhor enviou o profeta Gade para apresentar a Davi 3 opções de castigo: 7 anos de fome, 3 meses fugindo de inimigos ou 3 dias de praga. Davi escolheu cair nas mãos de Deus, pois sua misericórdia é maior que a dos homens. A praga devastou Israel, mas, ao ver a destruição, Davi intercedeu e construiu um altar ao Senhor que cessou a calamidade. O orgulho e a autossuficiência nos afastam de Deus. Precisamos reconhecer nossa dependência dele e estar dispostos a nos humilhar e interceder pelo povo. A misericórdia do Senhor é maior que nossa fraqueza e ele sempre abre um caminho para a restauração. Os últimos capítulos de 2 Samuel revelam um Davi amadurecido, consciente de sua fragilidade e de sua dependência do Senhor. Seu reinado foi marcado por justiça, lutas e arrependimento, mas também por uma relação íntima com Deus. Que possamos aprender com sua jornada, buscando viver com fidelidade, humildade e confiança na soberania divina.
O reinado de Davi, com suas vitórias e derrotas, nos mostra que, independentemente dos nossos altos e baixos, Deus está sempre presente, pronto para nos restaurar e guiar. Davi nos ensina sobre arrependimento, fé e a importância de um coração humilde diante de Deus. Que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas diárias, buscando a sabedoria divina para liderar e viver de acordo com sua vontade. Se você gostou do vídeo e deseja aprender a Bíblia e a história do cristianismo com profundidade, essa é a sua oportunidade. Através de nossos cursos, você vai caminhar pelas 4 principais áreas do conhecimento: a teologia, a história, a filosofia e a política, tendo acesso a tudo o que você precisa para desenvolver uma vida intelectual sólida, pagando muito pouco por isso. Não perca essa oportunidade de adquirir os nossos cursos com 70% de desconto. São 7 cursos com quase 500 aulas e com 16 e-books interativos já disponíveis. Ao adquirir qualquer um de nossos cursos, você garante acesso vitalício, podendo estudar no seu ritmo e revisitar o conteúdo sempre que precisar. Mais do que um investimento pessoal, esse conhecimento abençoará toda a sua casa, trazendo clareza, edificação e crescimento espiritual para você e sua família. Aprofunde-se na palavra, prepare-se para ensinar, fortaleça a sua fé. Garanta agora mesmo seu acesso exclusivo, tá bom? Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.